digo a minha alma, eu grito, Abba, Pai. Se quebra minhas correntes, clamo, Adonai. Adonai, tu és meu dono. Adonai, Abba, Pai. Se quebra minhas correntes, clamo, Adonai. Adonai, tu és meu dono. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Em oração nesta noite, que o Senhor, o Espírito Santo, fale conosco, apesar das nossas limitações, das nossas falhas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece nossos corações, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sabe aquilo que precisamos. E que a voz dele se faça ouvir na minha vida, na sua vida. E que nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fazer uma leitura 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quero frisar aqui nessa segunda parte, no versículo 11, que Paulo tomou uma atitude, e ele tomou essa atitude a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, ou sobre aquelas pessoas. Aqui ele está se dirigindo à igreja de Corinto, uma igreja cheia dos dons, uma igreja extremamente importante. E na primeira carta nós vimos que era uma igreja também marcada por alguns escândalos. Tinha um rapaz que se deitava com a mulher do próprio pai, era uma igreja que tinha muitos conflitos, mas era uma igreja dos dons, era uma igreja amada por Deus, amada pelo líder. E cada uma das cartas que nós vamos ler, nós vamos ver que todas as igrejas tinham ali os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas eu não quero aqui me deter para falar apenas da carta aos Coríntios, é só uma introdução. E essa palavra me veio ao coração e me trouxe à memória algumas mensagens que eu ouvi na trajetória da minha caminhada cristã, e teve uma muito importante. Eu lembro que eu trabalhava no centro da cidade, e um amigo me mostrou uma mensagem de um pastor baiano até, e ele pregava nessa passagem, ele falava sobre batalha espiritual. E eu achei tão interessante aquela palavra, e a gente novo convertido quer compartilhar com todo mundo, né? E na época nós não tínhamos assim WhatsApp, não tinha essa tecnologia ao nosso dispor. Então, mas nós tínhamos ali DVDs e o YouTube, melhor dizendo, tinha o YouTube. Eu ouvi essa mensagem no YouTube que um pastor amigo meu havia me mostrado, e eu gostei tanto que eu assisti umas 2 vezes durante a semana, e no fim de semana eu quis compartilhar com alguns amigos. E eu lembro que cheguei na casa de um irmão e falei, ouvi uma mensagem tremenda, e levei o computador para a gente assistir. E quando eu coloquei, e o pastor começou a falar sobre a luta, sobre a vitória sobre o diabo e tal,
E ele falou algo interessante baseado nisso, que Paulo, antes dele falar que ele vai, o porquê que ele faz, ele fala para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos os seus ardis ou as suas intenções. Então, antes de entrar numa batalha, de uma luta, o pastor ali ele falava, né, que nós precisamos conhecer o território que nós vamos lutar, com quem nós vamos lutar e como vai se dar a batalha, quais são as regras. Se nós hoje fôssemos assistir, por exemplo, uma luta de boxe, antes de haver aquela luta, né, embora as pessoas já sejam praticantes daquele esporte, o juiz lembra ali as regras que se aplicam àquele combate. Se for um outro tipo, né, de luta, se for um MMA, ou se for aquele que tinha o K1, cada um tinha ali as suas regras que se aplicam àquela batalha, aquele embate. E nós vemos na história que todos aqueles que entraram numa batalha, numa guerra, sem desprezando ali o seu oponente ou o território a qual iria lutar, ele estava fadado à derrota. Teve um general chinês, né, que ele escreveu aquele livro muito conhecido, A Arte da Guerra, e ele falava que quando alguém vai a uma batalha, ou ia à batalha nos seus tempos, e não procurava conhecer qual era o seu inimigo, as suas estratégias, quais eram as armas e o seu território ao qual se daria aquela batalha, ele já começava perdendo, e a chance de derrota era imensa. Então, antes de tudo, era necessário se conhecer o seu oponente. E ali ele fala algo até interessante, que muitas vezes era melhor fazer um tratado de paz do que entrar em guerra. É interessante que Jesus fala algo sobre isso também. Ele fala que aquele que vai construir alguma coisa precisa primeiro fazer as contas para ver se os seus recursos são suficientes. E ele vai dar um outro elemento, né, na sua analogia, na sua comparação, dizendo que aquele que vai à guerra, um rei que sai à guerra, precisa saber qual é o exército, qual ele vai lutar, para que ele saiba se dá para entrar naquela guerra, senão é melhor ele enviar um tratado de paz. E aqui, quando aquele pastor, naquela mensagem, dizia sobre a importância de conhecer o inimigo, de saber as suas batalhas, as suas guerras, eu lembro que tinha um dos companheiros que estava ali que falou: eu não vou assistir isso nada, eu não quero saber do que o diabo fala, do que ele faz, ou do que ele age, eu quero saber de como Deus age. Eu falei: cara, deixa de ser ignorante, a Bíblia está dizendo, Paulo está dando aqui um ensinamento, a fim de que não sejamos vencidos pelo diabo, porque não desconhecemos seus ardis, seus estratagemas, sua forma de agir. Então é claro que é importante a gente conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, mas é importante a gente também conhecer a maneira como se dá as batalhas nas nossas vidas. Esses dias eu vi um vídeo desses cômicos que tem na internet, e uma moça, ela está sendo assaltada ali, um homem pega sua bolsa e sai correndo, e ela pede ajuda, e eu achei isso tanto quanto engraçado, porque tem um cara que ele olha para aquela cena, e ele lembra de um treino que ele faz na academia, Dora, chamado remada, que é você pega o peso e você puxa, né? E aí ele lembra daquele treino que ele faz, e ele corre, pega aquela bolsa e fica puxando. O mesmo exercício que ele praticou na academia, que é a remada, ele aplica naquela bolsa e pega do bandido e fica puxando. Mas só que ele só sabe fazer isso, então não resolve o problema da moça. E o bandido puxa, ele puxa de volta e fica naquela brincadeira. E ela, desesperada, ela fala: eu preciso de ajuda, e pede ajuda para alguém. E aí tem um outro homem, ele é esportista, e ele lembra, talvez ele faça ali o jiu-jitsu morgante, que é mais treino embaixo, né? É mais no chão. Então ele lembra do treino que ele fica deitado e espera que o oponente vá por cima para eles tentarem ali fazer uma definição, né? Para ali dar um golpe. Ele tá aquela cena engraçada, o cara tá puxando ali a bolsa e ele deita no chão e fica chamando o bandido para lutar, porque ele treinou uma luta só no chão. E de repente ela pede ajuda para outra moça, e a outra moça treinou uma outra coisa e começa a fazer aquele movimento, mas não serve para o que realmente precisa ser feito ali naquele momento de socorro. E ali eu fiquei pensando que às vezes a nossa vida é assim. Tem uma frase que fala que para quem tem só um martelo como ferramenta, todo problema é um prego. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu estou dizendo aqui que Paulo, ele fala que antes
dele vencer, dele ter uma vida vitoriosa, ele sabe como o seu oponente age e ele vai agir em cima daquilo para ter vitória. E essa alusão que eu fiz a esse vídeo cômico, até engraçado, ele arremete às vezes à nossa ingenuidade como cristãos. A gente vai ver nessa carta aos Coríntios, na primeira carta, enquanto eles estão profetizando, estão curando, estão e provavelmente em oração, eles não estão vigiando em algumas áreas, e nessas áreas estão sendo derrotados. E nós, às vezes como cristãos, nós se apegamos a algo que nós fazemos, a um elemento que é importante, e muitas vezes desprezamos todos os outros. Aqui nesse contexto, Paulo vai falar sobre o perdão, que é uma ferramenta que eles estavam negligenciando e por isso estavam tendo derrotas na sua vida. Então nós vemos aqui nesse contexto Paulo chamando a atenção para isso. E dentro dessa mensagem que o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre batalha espiritual, é interessante que nós precisamos buscar de Deus se fortalecer, buscar em Deus conhecer ao Senhor, mas também estarmos atentos que nós estamos num território chamado mundo, que é não apenas o globo terrestre. Quando a Bíblia fala não ameis o mundo nem o que no mundo há, ou quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ela não está falando do globo terrestre, mas sim do sistema que governa esse mundo. Então muitas vezes nós vemos pessoas na igreja que gasta tempo na oração, mas às vezes não gasta tempo na vigilância, às vezes ora, mas não busca conhecimento da palavra. Lá em Efésios 6:10, ele vai falar: no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. E ele vai ali dar algumas informações que nós precisamos fazer para guardar a nossa vida com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com os pés ali preparados na pregação do Evangelho. E ele vai fazendo tudo isso, ficar firmes para resistir o dia mau. Existe um dia mau, existe um dia difícil na minha vida, na sua vida, sobre a nossa casa muitas vezes, na família, no ministério, e às vezes eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se atentar. Aqui Paulo ele fala sobre algo importante, ele fala sobre o perdão, numa igreja que era repleta dos dons espirituais. Mas esse foi apenas uma introdução dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Por esses dias eu venho lendo ali o Êxodo, naquele momento que Deus envia Moisés para que liberte o povo, e quando Moisés chega diante de Faraó e fala: olha, deixa o meu povo ir, deixa o povo de Deus ir para adorar no deserto. Ali existe uma tipologia que Faraó representa o inimigo das nossas almas. E ali ele vai fazer algumas propostas para que não tenha aquele confronto, não tenha aquele conflito. Ele vai falar: olha, vai somente os homens e deixa as mulheres, as crianças e os animais, porque ele queria dividir aquela família. Mas Moisés fala: não, nós vamos com os homens, as mulheres, as crianças e tudo aquilo que nós temos para adorar a Deus. Ali se trava uma batalha espiritual também, e essa batalha ela é precedida, ou existe uma sucessão de eventos que acontece da seguinte forma: sempre Moisés intercedendo pelo povo para que eles saiam e adorem a Deus, e Faraó sempre dando uma proposta, sempre tendo uma argumentação ou uma atitude para que aquele povo não seja livre, não seja liberto. E ele começa, e algo que me chamou muito a atenção, pastor Adelso, é que a primeira atitude de Faraó é falar para os seus soldados: olha, aumente o trabalho do povo para que eles não fiquem ociosos e fiquem pensando em adorar a Deus. E por esses dias que eu estava lendo isso começou a afligir o meu coração, porque nós vivemos num tempo em que nós temos tempo para tantas coisas, e temos tantas dívidas, e precisamos trabalhar cada vez mais, e às vezes quando chegamos na casa de Deus, quando chega às vezes o próprio domingo, nós estamos cansados, nós estamos fadigados, e o inimigo ele vem, irmãos, tentando nos derrotar em várias áreas da nossa vida, e às vezes tem coisas
que parece normal, que parece comum, mas que nós não nos atentamos e às vezes está roubando o lugar que é de Deus, o lugar que é das primícias, o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação ao Senhor. E eu digo por mim mesmo, quantas vezes não chegamos no culto cansados, quantas vezes não chegamos no culto fadigados, mas nós trabalhamos, mas nós estudamos, temos tempos para tanta coisa, para cuidar do corpo, para cuidar de tantas coisas, do nosso entretenimento, mas essas coisas vão nos sugando, vão tirando às vezes as nossas energias, e não são coisas pecaminosas, não estou falando aqui, por exemplo, aqui como na carta aos Coríntios, na primeira epístola, existia um jovem, como eu mencionei, que estava deitando com a mulher do próprio pai. Existia divisão dentro da igreja. Mas aqui nós vemos um tipo de batalha, um tipo de armadilha que o inimigo colocou para a igreja. Mas quando nós olhamos para lá o Êxodo, nós vemos um outro problema. O problema não é que o povo estava dividido, o problema é que o povo estava sendo afligido pelo trabalho, pela escravidão. Então nós vemos que o inimigo, irmãos, ele vai usar várias armas ou várias armadilhas, várias estratagemas, como Paulo menciona aqui. Nós não desconhecemos os seus ardis ou as suas intenções. Ele não está satisfeito com a minha vida nem com a tua vida. Ele não está satisfeito com a nossa família. Ele não está satisfeito com a nossa unidade. Ele não está satisfeito com a liberdade a qual Deus nos chamou para servi-lo em amor, para servir a Ele com o nosso melhor, com as nossas primícias. Nós hoje chamamos o domingo de fim de semana, mas na verdade o domingo é o primeiro dia da semana. Era para nós termos a nossa mentalidade, como os primeiros cristãos tiveram, da primícia, do dia que Jesus ressuscitou, e hoje nós temos ele como o fim de semana, e às vezes nós atribuímos isso ao resto do nosso tempo, ao resto das nossas forças, e colocamos a nossa primícia, a nossa dedicação na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu não quero dizer que existe um dia mais santo do que o outro. Poderíamos entrar aqui vários textos da Bíblia que falam que o Senhor não faz distinção de dias, ou dias, nem de alimentos com alimentos, mas sim, que nós tenhamos um momento especial com Deus. Muitas vezes lá em casa, o Theo, ele acorda, ele quer às vezes assistir um desenho, fazer uma outra coisa, e eu falo: filho, primeiro nós precisamos priorizar a nossa manhã com as coisas de Deus. É óbvio que nem sempre ele vai vir ouvir uma pregação ou um louvor, mas existem desenhos cristãos que ali a gente incentiva ele começar o seu dia. É óbvio que a gente não vai proibir de assistir, de brincar, de ter sua diversão, mas nós tentamos passar que a primícia do nosso dia, que a primícia do nosso tempo tem que ser as coisas de Deus. E muitas vezes eu olho para mim mesmo e vejo como nós começamos até o nosso dia, já com tantas preocupações na mente, e às vezes nós, como temos filhos pequenos, queremos fazer uma coisa e outra, e quando vamos olhar no relógio, a hora já passou. E às vezes eu vou dobrar o meu joelho, tenho que orar rápido, tenho que ler a Bíblia às pressas, e às vezes não consigo, e começa minha rotina. E o Senhor tem chamado a minha atenção. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se atentar, mas para isso, o serviço a Deus, a liberdade a Deus, o que tem nos roubado tempo. Às vezes a gente se preocupa com os pecados, e isso é importante nós se atentarmos, mas a Bíblia vai falar em uma comparação sobre as pequenas coisas. A Bíblia vai chamar sobre as raposinhas que destroem as vinhas, que destroem os brotos, e às vezes são coisas pequenas do nosso dia a dia que vão nos roubando a energia, a força de servir ao Senhor. O inimigo, nessa figura de Faraó, ele vai e diz ao povo, para os soldados, para aumentar o trabalho, para que o povo não pense, não tenha forças para servir e desejar servir a Deus. E depois, nessa batalha que vai, numa sucessão ali de 10 pragas que o Senhor envia até a morte dos primogênitos ali do Egito, quando eles realmente conseguem se libertar de Faraó, que tem essa representação do maligno. Uma outra figura que nos representa uma batalha espiritual, a qual o inimigo ele trava para as nossas vidas,
Eu estava ouvindo hoje uma mensagem ali em 2 Reis 4, quando aquela viúva, esposa de dos profetas, ou que servia ali na escola dos profetas, chega a Eliseu e fala: olha, o meu marido, o teu servo que servia ao Senhor, morreu e deixou uma grande dívida, e agora os credores vieram para levar os meus filhos. E ali o pregador ele chama a atenção a alguns elementos, a qual eu vou trazer aqui a nossa reflexão brevemente, que também representa ali esses credores, o inimigo que tenta vir roubar alguma coisa que nós temos de precioso. E o Senhor fala ao meu coração que uma das áreas que o inimigo tem tentado lutar e roubar da presença do Senhor, de distanciar de nós, são os nossos filhos. Vezes após vezes o inimigo ele tenta colocar laços, tentando nos separar dos nossos filhos, tentando fazer com que a nossa família fique dispersa, fique cada um por si, porque um reino dividido ele não prospera, ele é destruído, diz Jesus. E ali aquela mulher, ela tem algumas atitudes interessantes e importantes. Primeiro, ela reconhece que havia uma dívida. Não era uma mentira, ela não chega negando um problema. Das maiores dificuldades que nós temos para vencer problemas é negar que existe um problema. Ninguém que chegou a Jesus, imagina o cego Bartimeu, ou filho de Timeu, chega até Jesus e finge que não é cego. Como é que ele teria a sua cura? Alguém que chegasse até Jesus como um leproso e se camuflasse, dizendo que não tinha uma lepra, como é que seria curado? Às vezes a gente fica se perguntando por que, quando Naamã chega até Eliseu para ser curado, Naamã fala para ele tirar as vestes e mergulhar no rio, porque ele era leproso, ele era vitorioso do lado de fora, ele vestia armaduras, mas do lado de dentro ele estava leproso, ele tinha uma armadura que cobria aquilo, mas o Senhor não pode curar aquilo que está encoberto. Aliás, a palavra do Senhor diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então é necessário confessar a verdade. Eu tenho dificuldade nisso. E às vezes, aquela mulher que chega até Eliseu, ela poderia falar: olha, estão tentando levar meus filhos, mas é injusto porque não tem dívida. Ou então, tá bom, até ter a dívida, mas a culpa não é minha, foi do meu marido. E se ela desse uma desculpa, ela nunca teria uma solução. Mas porque ela vai até o homem de Deus e não encobre as transgressões ou a dificuldade ou o problema, embora o seu marido era um homem de Deus, era servo, que servia ali junto com os profetas, mas ele deixou uma dívida, havia um problema, e ela não deu uma desculpa, ela disse: existe uma dívida e eu preciso fazer algo para pagar essa dívida, porque ela existe, porque ela foi sincera, porque houve verdade em seus lábios. O homem de Deus lhe deu uma palavra, lhe fez uma pergunta: o que você tem na sua casa? E ela disse: a sua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija. E o azeite, ele representa a unção, a graça, a comunhão de Deus conosco. Ela não disse que tinha um estoque muito grande, mas alguma coisa ela tinha. E esse pastor, o Eduardo Gonçalves, ele fala algo interessante, e é verdade, que alguém que vai cobrar uma dívida e quer levar de qualquer jeito, quer receber de qualquer jeito, ele não sai de mãos vazias. Um agiota, por exemplo, se ele vai cobrar e a pessoa não tem um dinheiro, alguma coisa ele quer tirar. Algum comerciante, alguém que tem alguma coisa, você não pode pagar, mas o que você tem aí que eu posso levar no valor do que você me deve, o que pode abater, o que pode aplacar um pouco da dívida? E é interessante que aquela mulher, ela tinha algo precioso, o azeite era algo precioso já naqueles dias. Mas é interessante que a mulher não deixa os seus filhos irem e também não abre mão do azeite. Ela luta pelo que ela tem e vai até o homem de Deus. E porque ela não abriu mão dos seus filhos, porque ela não negociou o azeite que tinha dentro de casa, ela pôde experimentar um milagre, pôde experimentar uma vitória. Aleluia. O Senhor permite que nós passemos por lutas, por adversidades, mas não é para sermos derrotados, não é para sermos destruídos. Aliás, 2 Coríntios 4,
vai falar que nós somos perseguidos. Mas nós não somos destruídos, passamos até por dificuldades, mas não estamos desamparados e não somos destruídos. Então, nós precisamos saber que nós passamos por adversidade, dificuldades, mas existem elementos inegociáveis na batalha contra o mal, na batalha contra a nossa natureza, na batalha contra o mundo. O que nós precisamos tirar aqui desta rápida mensagem? Primeiro, priorizar a Deus. Segundo, a Bíblia fala que nós precisamos perdoar para que nós possamos experimentar o perdão de Deus. Na oração que o Senhor Ele nos ensinou, Ele fala que nós possamos receber o perdão de Deus com a mesma intensidade que nós perdoamos o nosso semelhante. Então, o perdão é uma das armas que nós precisamos usar. O segundo elemento, ali que nós vimos em Êxodo, é não negociar a nossa casa e na nossa família e priorizar o tempo com Deus. Não permitir que Faraó, que o sistema desse mundo venha nos escravizar, trabalhando e não temos tempo para a nossa casa, nossa família, nem dos nossos sonhos e projetos. Outra coisa que nós temos na figura dessa viúva que procura o homem de Deus, a verdade. Não, irmãos, não existe, a Bíblia vai dizer que ainda que os seus pecados, os meus pecados, seja vermelho como escarlate, ele vai se tornar branco como alva, lã, como a neve, porque o Senhor, Ele apaga as nossas transgressões, Ele nos dá a vitória para vencer, Ele nos dá a vitória para triunfar. Aliás, o seu sangue é maravilhoso, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele perdoa os nossos pecados, mas é impossível quando nós não confessamos em verdade, quando nós damos desculpa para as nossas falhas. E essa mulher, essa viúva, ela não negocia, ela fala a verdade e ela não abre mão dos seus filhos, nem da sua unção. Uma coisa interessante, eu finalizo aqui. Algo interessante para nós vencermos. Primeiro, perdoar. Priorizar o reino de Deus. Não abrir mão da nossa família, nem daquilo que Deus nos deu. Não abrir mão da unção, nem da nossa família. E procurar ajuda. Irmãos, existe um clamor no meu coração, uma tristeza muitas vezes, como eu relatei para os irmãos, a notícia que nós tivemos de um amigo que tirou a própria vida, alguém que muitos anos esteve na casa de Deus. E às vezes eu coloquei no grupo da família esses dias falando sobre isso e fazendo uma reflexão, que nós precisamos valorizar o tempo com Deus, nós precisamos cuidar da nossa vida. E alguém colocou no grupo assim, e precisamos contar uns com os outros, e é verdade. A Bíblia vai falar que aquele que se isola, se rebela contra a verdadeira sabedoria, e é rebelde. Uma das coisas que o inimigo quer nos fazer é se fechar em nós mesmos, querer enfrentar as lutas, sem abrir o nosso coração, sem pedir ajuda, sem confessar. Lá no livro de Tiago fala que existe cura quando nós confessamos uns aos outros, quando nós somos ministrados pela oração de um presbítero, pela unção de um presbítero. Então essa mulher, ela me ensina que ela tem humildade, de não manter ali a pose. O meu marido foi um dos da escola de profeta, foi um homem de Deus, e eu estou aqui por cima da carne seca. Não, ela vai e fala, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, e eu preciso de ajuda. Ela vai no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, preservando a unção, preservando sua casa, sua família. Ela não ficou chorando pelo marido que morreu a vida toda. Ele foi um homem de Deus, mas agora é a hora de eu e você tomar uma atitude. E ela tem vizinhos para pedir botijas emprestadas. Ela vai, o homem de Deus fala, vai e pede vasilhas vazias emprestadas, e haverá milagre na sua casa. E ela vai dar cara a tapa, vai pedir emprestado. Agora, se essa mulher fosse uma mulher orgulhosa, fechada, que não tivesse comunhão nem com o homem de Deus, não abrisse o seu coração e não pudesse pedir emprestado,
É difícil, irmãos, pedir emprestado. É difícil contar das nossas necessidades, mas é bíblico. A Bíblia fala que nós devemos confessar ou falar das nossas dificuldades aos santos. Muitas vezes a gente vê pessoas na rua, nos lugares pedindo ajuda. E muitas vezes quando estamos no serviço ou em família eu comento isso. Onde está? Às vezes a gente conversa com pessoas afastadas da igreja ou que congregam em algum lugar. E eu falo: onde está a sua família? Onde está a igreja que você congregou? Como essa pessoa ela prefere ir para um estranho pedir ajuda, mas não consegue desenvolver relacionamentos aonde ela está plantada. Eu duvido aqui, irmãos, nós estamos aqui com a família do pastor Adelso, se eu ligar para qualquer um deles à noite pedindo ajuda, se alguém me nega ajuda, porque nós cultivamos um relacionamento, uma amizade. Não somos perfeitos, é óbvio, mas nós temos uma comunhão. Eu duvido se eu ligar para alguém, para o meu pastor lá de São Paulo, e pedir ajuda, se eu não tenho uma ajuda. Agora, se eu viro as costas, se eu finjo que está tudo bem, como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou manter a porta aberta se eu sou orgulhoso? E às vezes, nós vemos pessoas sendo vencidas pelo diabo, porque não praticam os princípios. E essa alusão que eu fiz naquele vídeo, que parece até cômico, as pessoas aprendem a fazer uma coisa só, um movimento apenas, e acham que vai vencer toda a vida espiritual, como o homem que treinou um exercício só na academia, achando que aquilo vai resolver o problema da vida. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, às áreas das nossas vidas, que nós precisamos se consertar, que nós precisamos melhorar, e pedir ao Senhor para ir nos moldando. E essa mulher, ela vai até o homem de Deus, pede as botijas vazias, e o milagre começa a acontecer. Mas na hora dela pedir, me parece que ela vai só, mas na hora do milagre, ela está ali com os seus filhos, compartilhando do milagre. E eu fiquei ali pensando, como vai ser a história marcada desses meninos? Eles vão ter uma vida marcada. A minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe, apesar das dificuldades, foi mulher de falar a verdade, de ir atrás, de se humilhar, mas lutar. E nós vimos o milagre acontecer dentro de casa. A casa dessa mulher não estava marcada, aleluia, por uma pessoa que falava contra o seu líder, ou que estava contra Eliseu. Olha, será que ele não viu o problema? O meu marido era um servo de Deus e nós temos dívida, ele não vai nos ajudar. Se a casa dela não foi marcada pela murmuração, a casa dela foi marcada por uma mulher que buscou ajuda, por uma mulher que lutou pelo seu lar, e por uma mulher que reuniu seus filhos, aleluia, e pegou um pouquinho, aleluia, um pouquinho de unção. Talvez o meu irmão, a minha irmã que esteja assistindo, fala: mas eu tenho tão pouquinho. Mas é um pouquinho que o Senhor pode usar e fazer milagres. É um pouquinho. Talvez você ore gaguejando, você fale as palavras erradas, você leia com dificuldade, mas é dentro da sua casa, com um pouquinho de oração, com um pouquinho de leitura, talvez com um pouquinho de mensagem que você ouve, que os seus filhos estão vendo que você é alguém, aleluia, que não desiste de um filho, de uma filha que tem as palavras, aleluia, que emanam do coração de Deus, aleluia. Essa mulher com um pouquinho de azeite, ela multiplicou dentro da sua casa, e os seus filhos testemunharam do milagre, aleluia. Essa mulher, apesar das dificuldades, das percas da vida, foi vitoriosa, e o Senhor quer dar vitória a mim e a você nesta noite, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que você venha guardar isso no seu coração, que eu venha guardar isso no meu coração, irmãos. Só o Senhor sabe o quanto eu peço, para que a mesma oração que Paulo fez, para que nós não sejamos reprovados com aquilo que nós pregamos e vivemos, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, que essa palavra seja viva, marcante em nossos corações, que não seja a minha palavra, que não seja a minha intenção, mas a ação do Espírito Santo agir dentro de nós e nos dar vitória. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.